Bom, essa eleição foi atípica porque ela se inseriu num contexto de uma sucessão de crises, né? De crises de proporções tsunâmicas, de proporções gigantescas, né? Tivemos uma crise econômica que gerou milhões de desempregados no Brasil, uma sucessão de crises, de políticas com acusações de corrupção e uma exposição quase que diária em horário nobre de televisão, rádio, jornais, de vários escândalos de corrupção envolvendo vários partidos, principalmente os partidos tradicionais. E, consequentemente, esses partidos eles tiveram muita dificuldade de se comunicar com o eleitor diante dessa sucessão de crises. Então, alguém que conseguiu capturar esse sentimento de mudança, esse sentimento de um político que não tinha necessariamente uma relação direta com esses partidos tradicionais e que tinha comunicação direta com esse eleitor através de mídias sociais, conseguiu ser bastante bem sucedido nessa eleição. Então, isso gerou uma incapacidade dos partidos políticos e, ao mesmo tempo, uma grande fragmentação de partidos com representação no Congresso. Hoje nós temos 30 partidos com representação na Câmara, embora isso vá diminuir um pouco, porque alguns desses partidos não alcançaram a cláusula de barreira e, consequentemente, para terem acesso ao fundo partidário, eles vão ter que se readequar, vão ter que se fundir a outros partidos, ou mesmo vai ter migração partidária. Então, a tendência é que esses partidos diminuam, o número de partidos diminuam. Mas, de toda sorte, ainda a fragmentação partidária é muito grande no Congresso Nacional. Isso vai servir, consequentemente, de um obstáculo a que o próximo governo construa condições de governabilidade. Mas eu quero destacar que, nos meus estudos, a fragmentação partidária, em que pese aumentar o custo de governabilidade, ser um dificultador do presidente, ele não é um impeditivo. Temos vários exemplos, inclusive o atual governo, o governo Temer, que convive com a fragmentação partidária também não trivial, muito alta, tanto na Câmara como no Senado, mas mesmo assim consegue relativamente governar, conseguiu, principalmente no início do seu mandato, aprovar medidas de grande dificuldade, como o teto de gasto, uma reforma trabalhista. Quer dizer, é possível construir condições de governabilidade num presidencialismo multipartidário e fragmentado brasileiro, desde que se consiga manusear, gerenciar bem essa coalizão. As urnas foram muito generosas com Bolsonaro, né? Não só do ponto de vista de gerar a sua vitória à presidência, mas também de proporcionar uma representação relativamente grande dos partidos próximos ao que eu chamo da mediana ideológica do Congresso. Quer dizer, eu agreguei todas as preferências no Congresso Nacional e vi que a preferência ideológica mediana do Congresso é uma mediana de direita, de centro-direita, mais para a direita do que o Congresso atual. Então, os partidos que estão próximos ideologicamente do partido do Bolsonaro e que, teoricamente, não enfrentariam grandes problemas de forjar um governo de coalizão com o novo presidente eleito, gerariam facilmente uma maioria qualificada de 70% de cadeiras na Câmara dos Deputados. Seria ideologicamente homogênea e muito próximo desta mediana do Congresso, o que facilitaria muito o governo aprovar reformas como a reforma da Previdência, reforma tributária e outras também relevantes. Paradoxalmente, e é isso que eu gostaria de destacar, o presidente eleito parece que amarrou suas próprias mãos, porque ele fez um discurso durante a campanha, principalmente com seu eleitor, associando o presidencialismo de coalizão à corrupção, e agora se vê numa situação muito delicada, porque, como eu falei, as urnas geraram condições de governabilidade se ele tivesse condição de montar uma coalizão com esses partidos, mas ele está rejeitando esses partidos, ao invés de montar um governo de coalizão
com bases partidárias e uma coalizão estável. Ele está preferindo montar um governo minoritário, um governo que não tem um alicerce nos partidos, mas fundamentalmente alicerçado nas bancadas. Só que isso vai gerar uma contradição muito séria para esse governo, porque toda a lógica da estrutura decisória no Congresso Nacional obedece uma lógica partidária. São os líderes dos partidos que indicam os membros das comissões, os presidentes das comissões, os relatores das comissões. São os líderes dos partidos que têm capacidade de pedir destaque, de pedir uma votação em separado, de pedir urgência. Quer dizer, toda a lógica não obedece à estrutura de bancadas. Então vai haver uma contradição em que o governo construiu uma coalizão baseada nas bancadas, mas essas bancadas não têm poderes procedimentais dentro do legislativo. Além disso, essas bancadas não têm capacidade de, vamos dizer assim, de impor disciplina partidária, dado que os líderes das bancadas não têm como constranger. Já os líderes partidários têm. Além da indicação para comissões e tudo mais, são os líderes partidários, por exemplo, que definem a alocação dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, decisivos para esses parlamentares nas eleições seguintes. Então, assim, o governo, ao tentar se distanciar do presidencialismo de coalizão tradicional, mesmo diante das condições favoráveis para tal, está criando problemas para si mesmo. Então, com uma estratégia que a própria literatura americana chama de going public, ou seja, de ir para o público, de criar comunicações de canais diretos com a sociedade, interpretando o legislativo como um obstáculo e tentando forçar o legislativo e expor o legislativo a essa sociedade. E a literatura, tem um autor da Universidade da Califórnia de San Diego, chamado Samuel Kernell, que escreveu um livro exatamente chamado Going Public. Ele argumenta que essa estratégia é muito virtuosa para o presidente, mas apenas no curto prazo. Ela gera muita vitória no curto prazo, porque é um momento de lua de mel, é um momento em que o presidente tem muita popularidade, tem poder de barganha, mas com o passar do tempo em que os líderes partidários vão se sentindo ignorados, vão se sentindo bypassados por esse presidente que não respeita essa liturgia partidária, esses procedimentos partidários, animosidades começam a surgir e crises executivo-legislativo começam a se desencadear. Então, o presidente Bolsonaro, ele não teria necessidade de seguir essa estratégia, mas dado que ele fez essa promessa de campanha com o eleitorado de que não iria governar através de presidencialismo de coalizão, porque ele interpreta o presidencialismo de coalizão como toma lá da cá, ele está criando amarras para o seu próprio governo. O presidente brasileiro, ele é muito poderoso, certo? Na realidade, todos os presidentes na América Latina, com exceção talvez do México e de Costa Rica, têm muitos dispositivos constitucionais. Uma distinção importante é que como esses presidentes se tornaram poderosos. No caso brasileiro, os presidentes se transformaram em poderosos por escolhas do próprio legislativo. O legislativo delegou na Constituição de 88 um conjunto de poderes constitucionais, como medida provisória, como discricionalidade orçamentária, áreas exclusivas que só o presidente legisla, como a questão orçamentária ou administrativa, poder de veto total e parcial. Quer dizer, um conjunto enorme de poderes que torna o presidente o controlador da agenda política e principalmente da agenda legislativa. Então, em última instância, o Congresso Nacional Brasileiro ele tende a ser reativo a essa dominância do presidente. Ele reage ao controle dessa agenda pelo presidente. Então, o presidente pode, através desses mecanismos, ter várias assim, facilidades de tentar tornar a sua iniciativa com maiores chances de serem aprovadas no Legislativo. Existem várias evidências na ciência política brasileira que as propostas, tanto de legislação ordinária como de legislação de reforma constitucional, iniciadas pelo presidente, têm uma maior chance de ser aprovada em um menor intervalo de tempo.
Então o presidente ele tem essas capacidades. Além disso, como eu mencionei anteriormente, o presidente também tem poderes orçamentários. Várias das rubricas do orçamento brasileiro já estão previamente carimbadas, mas mesmo assim existe uma porção importante do orçamento brasileiro, principalmente na sua rubrica de investimentos e depois da DRU, da lei que desregulamenta, que desvincula, melhor dizendo, uma série de políticas que estavam antes carimbadas no orçamento, e o presidente tem discricionalidade na alocação desses recursos, o que torna também o presidente com mais capacidade de interferência e de aprovação da sua agenda dentro do legislativo. Agora, isso tudo depende fundamentalmente da sua capacidade de gerenciar a sua relação com o legislativo. Se o presidente ele monta coalizões muito pequenas, como é o caso do presidente Bolsonaro, tem menos de 120 parlamentares hoje nos partidos que estão dando suporte e apoio na Câmara, e parlamentares que não, de certa forma, representam a mediana do Congresso, e o presidente não aloca poderes e recursos de forma proporcional ao peso político de cada um desses parceiros, a vida do presidente vai se tornando mais difícil com esse legislativo. E no momento em que esse presidente mostra alguma vulnerabilidade política, o poder de barganha que inicialmente estava nas mãos do presidente, e o presidente tinha condição de impor a sua agenda, passa para a mão do legislativo e a conta chega. Então, o que parecia mais barato no início, o presidente governar ignorando os partidos, pode se tornar muito mais caro no momento seguinte, porque no médio e longo prazos, essa estratégia de ignorar os partidos, ao criar animosidades, vai quebrando esses elos e essas pontes de confiança entre o executivo e o legislativo, tornando o presidente cada vez mais vulnerável com o legislativo. Por outro lado, como eu falei antes, se o presidente sabe manusear essas ferramentas de governo, essa caixa de ferramentas, de poderes constitucionais, de poderes orçamentários, e é hábil na sua relação com o Congresso, o presidente pode ser muito vitorioso e ter muito sucesso legislativo. Vivemos em um momento de revolução tecnológica, né? Existem vários mecanismos e dispositivos de comunicação e de acesso à informação e que os mecanismos tradicionais vêm perdendo cada vez relevância e esses mecanismos alternativos vêm ganhando mais importância, né? Para se ter uma ideia, os políticos que tiveram mais recursos durante essa campanha política, mais tempo de televisão e rádio, mais conexões da sua rede local de interesse, da sua malha de interesses no território nacional, não necessariamente traduziram isso em votos, em vitória eleitoral. Pelo contrário, foram derrotados, e políticos que tinham menos recursos, que tenham menos acesso aos mecanismos tradicionais de mídia e menos conexão com as estruturas partidárias, foram vitoriosos, o que sugere que esses mecanismos diretos de comunicação, mídias sociais e mídias alternativas, tem alcançado uma capacidade incrível de comunicação e de acesso às pessoas, o que vem tornando a vida política muito mais participativa da sociedade. Desde as manifestações de 2013, em que a população, independentemente das estruturas partidárias, foram à rua com uma pauta muito diversa, muito obtusa, né? Não muito clara, de demandas, desde passagem de ônibus, a qualidade no atendimento à saúde, a segurança pública. Quer dizer, foi um leque gigantesco de reivindicações em que os
políticos tradicionais, as estruturas tradicionais de canalização dessas demandas não mais foram capazes de traduzir isso em respostas efetivas a esses desejos e demandas da sociedade. Então, isso coloca vamos dizer, o jogo político numa nova dimensão. A gente tem que esperar para ver como é que isso vai acontecer, mas a vitória de um candidato como Jair Bolsonaro, que não dispunha de nenhum desses recursos tradicionais de recompensa, coloca em xeque os mecanismos tradicionais de recompensa e como a própria ciência política interpretava o que gera sucesso e o que não no processo eleitoral. Eu sou um institucionalista, né? Eu sou um cientista político que acredita nas regras do jogo. Nós não tivemos grandes alterações na regra do jogo, continuamos a ser presidencialistas num ambiente multipartidário. Então, mesmo que o presidente se recuse a jogar as regras tradicionais do mecanismo de presidencialismo de coalizão, o jogo vai estar lá e funcionando. Então, assim, as regras e as instituições vão continuar constrangendo a ação dos políticos. Então, eu acho que o governo Bolsonaro e a política brasileira a partir de 2019 vai viver essa tensão permanente entre o conjunto de incentivos institucionais que o presidencialismo multipartidário gera e um novo governo que tenta, de certa forma, se contrapor a esse fluxo do presidencialismo multipartidário. Não sabemos até que ponto o presidente terá condição de resistir. Eu gosto de utilizar o exemplo, eu não sei se você já teve ou se os seus assinantes, os ouvintes do Instituto Milênio já tiveram a oportunidade de visitar o aquário de Monte Rey, na Califórnia, e logo na entrada do aquário de Monte Rey, da Califórnia, que tem uma entrada subterrânea, tem um aquário enorme sobre as nossas cabeças, e dentro desse aquário tem um cardume enorme de milhões de peixes muito diminutos, em que eles nadam apenas em uma direção no sentido horário e eles ficam apenas nesse movimento, apenas fazendo isso. E de forma completamente aleatória, um desses peixes decidem nadar na direção inversa e se percebe a quantidade enorme de energia que esse peixe é obrigado a despender e a dificuldade que ele tem de se contrapor ao grande movimento do cardume na direção dominante. A sensação que eu tenho é justamente isso que vai acontecer com o governo Bolsonaro. Como esse peixe que contraria o fluxo dominante, ele não aguenta muito tempo e ele termina voltando ao fluxo dominante. Eu acredito que o governo Bolsonaro logo vai perceber que sem reformas institucionais no sistema político amplas que quebrem a lógica do presidencialismo multipartidário, não vai ser apenas com uma ação ou uma volição, uma vontade do governo de se comportar diferente, que vai conseguir quebrar o presidencialismo multipartidário. O presidencialismo multipartidário vai continuar operando a despeito da vontade do presidente de querer operar em princípios e mecanismos diferenciados.